De volta com o nosso Você Bonita. Segundou por aqui com uma receita assim, ó, pra dar aquela enxugada na caloria, nos ingredientes, que o final de semana não foi mole não. Pois é, hambúrguer de berinjela, uma receita com custo bem baixo, cheia de nutrientes, gente, vocês vão adorar. Acho que dá pra congelar, dá pra fazer vários de uma vez e muito sabor. Quem vem? Chefe Rodrigo Albano, bem-vindo. Muito prazer, Carol, sempre tê-lo aqui. Obrigado, Carol. Porque eu sei que a sua gastronomia é toda voltada para essa parte vegana e que você pensa em cada nutriente, assim como a gente falou nessa pauta agora, né? Dos complementos. Às vezes, dar conta na alimentação é colocar um pouquinho de tudo todo dia. Exatamente, porque a gente tem uma absorção melhor também de uma forma mais gostosa, né? Sem dúvida. E já me conta assim, antes de eu passar os ingredientes, quantos hambúrgueres a gente faz com isso aqui? Temos. Ó, eu fiz mais ou menos essa versão que eu fiz 60 gramas, deu 10. 10 hambúrgueres. Então, e é um custo bem baixo, o pessoal de casa vai ver. Bem legal. E dá pra congelar assim também. Dá, né? A hora que depois que a gente empanar, pode congelar. E outra, ela consegue transformar em outras coisas. A gente consegue tanto fazer almôndegas, como fazer polpetone de berinjela também. Então dá pra incrementar e reduzir aí também o custo e aí fazendo outras porções também. É, e quando a gente muda a forma de apresentação, parece que já tá comendo outra coisa, né? Exatamente. Sem dúvida. Vou passar os ingredientes, então, olha lá, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. A gente vai usar uma berinjela média, uma cebola média, 2 dentinhos de alho, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de gergelim, 1 colher de chá de sal, meia xícara de chá de farinha de aveia, meia xícara de chá de farinha de linhaça e meia xícara de chá de cheiro verde picadinho. Aí, para empanar, olha só, farinha de linhaça, azeite e páprica defumada. Uau, por isso que ele fica lindo assim e a gente nem diz que é de berinjela. Exatamente. Vamos lá, não é? Bom, eu tenho aqui a berinjela e em casa, para quem não gosta muito daquele amargor da berinjela, principalmente as berinjelas que não são orgânicas, eu sempre indico colocar um pouquinho, descortar, colocar um pouquinho de sal, deixar ela desidratando um pouquinho, ela vai soltar aquela aguinha mais escura. Tá. E aí depois só lavar, desidratar bem. E aí refogar. Como essa aqui é orgânica, a gente não tem esse problema, não tem amargor, tem mais nutrientes, então a gente vai usar ela integral aqui, tá? Tá bom. A média, mais ou menos, do peso, para quem quiser, uns 350 de berinjela, mais ou menos, para essa receita. Tá bom. Dá uma berinjela grande, mas se não tiver grande, pode ser menorzinha. Olha lá, que legal. Então eu vou cortar ela inteira, em pedaços menores, para refogar, mas não precisa se preocupar com o corte, porque a gente vai bater tudo, né? Então é uma receita que é simples de fazer, né? Porque você vai cortar toda ela, vai refogar e bater tudo. Aqui tá, então, primeiro você vai cortar, ainda não vai crua não, né? Não, a gente vai cortar ela. É interessante que assim, tem gente que ama berinjela e tem gente que assim, não gosta de jeito nenhum do sabor da berinjela. Só que quando a gente coloca outros ingredientes, ela muda de sabor, né, gente? Você não disse que é de você experimenta e fala assim, o que tem aqui que eu não descobri ainda? E eu acho isso muito legal da textura da berinjela. Já vamos colocar, Glaucio, o valor nutricional da berinjela? Acho bacana para ser algo que ainda estimule mais, né, as pessoas a fazerem, porque não tem quase nada de carbo, não tem quase nada de calorias, é barato, né? Tem o ano inteiro. E tem o ano inteiro, e é a base, né? As outras coisas que compõem, uma farinha aqui e outra ali, tá em menor quantidade, então assim, você vai fazer um equilíbrio legal. E outra coisa, eu também costumo falar, principalmente para as mães que eu atendo, que às vezes não é nem o legume em si, é como ele é apresentado, principalmente para criança, é como você apresenta ele. Porque normalmente tem tendência a apresentar o legume como cozido, sem sal, sem nada, sem graça, né? Não, gente. Pode ter que tem crianças que eu conheço que amam brócolis cru, comem bem, berinjela, mas a grande maioria vai comer aquilo e vai falar. Torce o nariz. Porque realmente não tem um sabor uau, né, cara do Murilo? Você não come até hoje, Moca? Murilo, eu tô brigando com ele fazer as receitas em casa, porque tá difícil ali, hein? Glaucia também não, né, Glaucia? Não come, né? Umas coisas. E geralmente é como apresentou esses ingredientes para as crianças, né? Então aí cresce com esse, digamos, trauma, né? Não é fácil, então, não. piquei de qualquer jeito aqui. Vou ligar aqui o fogo. Quer usar essa ou aquela? Pode ser essa aqui. Tá bom. Deixa eu ligar para você. Ai, gente, essas histórias de introdução alimentar infantil. Vou colocar só um pouquinho de azeite aqui. A cebola eu já tenho ela picada, também pode picar de qualquer forma.
Pode ser cebola roxa também, não tem problema. Berinjela. É. E a gente vai cozinhar tudo junto. Só que como a cebola, bem, né? ela rende bem. Ela vai murchar um pouquinho, mas ela costuma render bem essa receita. E também as farinhas a gente consegue ir substituindo dependendo também de como for, né? A gente vai usar Deixar tudo linhaça ou deixar... ou só aveia. Pode ser flocos de aveia também. Até costumo indicar para meus clientes comprarem flocos de aveia e fazer a própria farinha de aveia quando precisar, porque é só bater no liquidificador. Entendi. E acaba rendendo muito mais também. Com flocos, né? Não daria certo. Dá com flocos, mas você precisa de uma mais batidinha. Pode fazer meia flocos, meia batida. Entendi. Pra poder dar um pouco de liga. Até porque, gente, é uma receita que não vai ovo, porque é vegana. Então, assim, tem que pensar nessa quantidade aí líquida, né? Da receita e como vai ter a liga de tudo, né? Enquanto vamos dar o tempinho para ela ir murchando, para saborizar, vou lá e já volto. Tá ótimo. Certo? Vamos lá, que a berinjela já tá dando aquela derretidinha. É difícil fazer receitas assim sem ovo, né? É, porque você pensa no ovo geralmente para dar liga, né? Mas como a gente tem, por exemplo, a farinha de aveia e a farinha de linhaça, ela hidratando com a própria umidade da receita, ela já dá uma liga. Então dispensa o uso do ovo, por exemplo, para essa receita, né? É, porque a linhaça, como a chia, também elas fazem, né, um pouquinho dessa... Elas hidratadas, elas fazem um gelzinho. Esse gelzinho para algumas receitas veganas é o substituto do ovo. Então você consegue substituir para bolo, pães também. Você consegue usar. Para esse, a própria umidade da berinjela não dispensa, né, o uso de líquido. Então, com a própria farinha de linhaça, ela já hidrata e já consegue... Achei que vai render muito. E aqui a gente vai dar aquela saborizada, né? Então, já coloquei um pouquinho de alho aqui já, sal. E aí a gente vai deixar ela só cozinhar mais um pouquinho. É rápido também, né? Nossa, adorei essa receita. Ela vai começar a murchar. Cozinhou, a gente já processa tudo e aí vai adicionando as farinhas também. E você trouxe um molhinho ali para servir? Trouxe. É tipo aquele ali é azedo? uma maionese, mas eu trouxe para você mais leve, porque eu vi você falando do final de semana. Então eu fiz um azeitezinho de ervas aqui. Olha que chique. Com páprica defumada para ficar mais levinho. Ali é uma maionese vegana? Uma maionese vegana. Bom, hein? A maionese vegana é a base de castanha? Pode ser a base de castanha, pode ser a base de tofu, pode ser a base da aquafaba, que é a água do cozimento do grão de bico também. Nossa, que legal. Podia fazer um festival de maioneses veganas, vamos um dia, Glaucia? Ó, que bacana. Aprovado? Porque, vamos fazer. E assim, tem várias versões também, de vários custo-benefício também, de nutrientes também, que dá pra fazer vários molhinhos muito parecidos com maionese, de a base vegetal. Aí acho muito legal a gente colocar esses molhinhos na nossa culinária, porque às vezes é o que vai mudar absolutamente tudo. Eu sou doida do molhinho. Né? Às vezes fica um pouquinho mais seco, às vezes é uma coisa gostosa, mas que, tá... Aí você coloca um molhinho, falta um molhinho, né? Às vezes tem alguns pratos que eles não são bem pensados, aí falta sempre aquela umidadezinha, falta aquela coisa de com o prato muito seco, né? Então tem que ter equilíbrio também, tem que ter textura, mas também é bom ter um pouco de umidade também, que o molho entra nisso, né? E essa maionese que você falou, a base de tofu, deve ser bem low carb. Praticamente tofu, azeite. Aí o tempero, o sabor que você vai escolher, né? Entendi. Eu faço uma de ervas. E na França mesmo, quando eu fiz no restaurante, eu não falei que era vegano, só substituí. Fiz de ervas, ninguém falava que era a base de tofu. Olha, que legal. O tofu é básico, né? Você não sente o sabor de tofu. O tofu é uma base. É uma base. Você vai incrementar ele, ninguém sentia e pedia uma porção a mais. Acredito. E te chamavam na mesa pra falar, chefe, o que tem aqui que eu nunca comi nada igual? Tá muito bom isso. Tofu, a hora que eu falava tofu, todo mundo... Que legal, é isso aí, parabéns. Isso é muito legal também, de você surpreender as pessoas também, porque elas não esperam algumas coisas, né? Principalmente tofu. Quer que eu vou dando uma olhadinha pra você aqui? Não sei se você vai querer... Não, a gente vai só refogar. É rápido, ó, pra você ter um processo rápido. Refogou, a gente vai colocar tudo no processador, bater, acabou, e misturar as farinhas. Tá bom. Vai deixando ela soltar bastante. Daria pra fazer com outro legume? Você já tentou? Dá pra fazer com abobrinha, dá pra fazer... Jura? Mesmo a abobrinha soltando água? Então, você vai também fazer o mesmo processo. Você pode ralar a abobrinha pra ficar mais fácil, deixar ela numa peneirinha, escorrendo aquele líquido. É bom desidratar um pouquinho. E quanto mais líquido eu tiver, mais farinha eu preciso. Entendi. Então, quanto mais farinha, mais pesado ele fica. Entendi. Então, o ideal é que seja mais sequinho mesmo para eu usar menos farinha. Perfeito. Então, dá certo com a abobrinha. Dá certo Ou com a tirar abobrinha. aquele miolinho também da abobrinha, usar mais a parte de fora, tem menos água, né? Sim. Pode usar também. Mas dá para substituir também por abóbora, fica bom também. É que aí vai mudando um pouquinho a composição, né? Mas a abobrinha é mais parecida com a berinjela, você consegue substituir também. Olha, mas eu achei bem bacana, porque olha quanto que rende. 2 berinjelas. Cozinhou bem. A gente pode já
pensar em processar. Vou ligar aqui já. Vou diminuir aqui, depois se precisar a gente aumenta de novo. Olha, se bobear nem vai caber tudo nisso aí. Porque realmente foi bastante. Pode bater aos poucos também, não tem problema. Combinaria com aquele molhinho do falafel, né? Aquele taratur, com hummus, tahine. Esses são ingredientes, inclusive, que a gente pode usar até para colocar dentro dele, né? Que daí vai mudar um pouco. Tem pessoas que têm ainda uma questão do paladar, né? O tahine é mais amargo, embora tenha um sabor bem gostoso. Por isso que eu uso páprica defumada. Tá. Ele dá aquele saborzinho de defumado e também não influencia tanto no sabor. Pra quebrar. Aí coube tudo. Já já a gente coloca então o valor nutricional, que a berinjela é tudo de bom. Não torçam o nariz pra ela. É fantástico. Aí, sobe o som. Boa. Olha lá. Não tem problema. Isso sempre cai. Ele voa, na verdade. Ó como ficou. Então, bateu bastante. Em casa, batam bem, 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 bem. Quem gosta também com mais pedacinho, quem gosta que ela fique mais uniforme, aí escolham, né? Agora é só juntar tudo? Só juntar tudo. Não precisa nem bater aqueles ali. Não precisa. Porque também, se você bater muito também, ele vai criar mais umidade. Aí você vai precisar de mais farinha. Exatamente. Então, o segredo é sempre evitar o excesso de farinha. Entendi. É o segredo que eu aprendi na Itália, por exemplo, do nhoque. Aqueles nhoques que são mais pesados, geralmente tem muita umidade na batata. É como você cozinha a batata e ela fica muito úmida e aí você precisa de mais farinha para poder dar o ponto dele. Então, aquele nhoque bom que desmancha na boca é o qual? É o que tá mais sequinho. Sequinho. Que a batata é mais sequinha. Exatamente. Tem menos farinha. Então eu vou colocar aqui gergelim, mas pode ser qualquer outra semente também, que também dá um crocantezinho também. Aí aqui eu tenho a farinha de aveia, mas pode ser meio farinha de aveia, meio flocos também, se quiser mais pedaçudo. Eu acho que eu não vou nem colocar tudo ainda, eu vou colocar aos poucos, caso a gente precise. Vou colocar aqui farinha de linhaça, que também pode ser farinha de chia, pode ser linhaça escura também. Pode ser outra farinha low carb também que você tem em casa. É bem low carb, né? Porque a quantidade que vai de aveia é pouca. É pouquinho. Pensando que você vai dividir em 10 hambúrgueres. Não é pra comer, vai comer os frescas, 10, né? Você pode congelar e comer aos poucos também. Então, gente, dá pra fazer bolinho, tipo croquete, dá pra fazer... Só o que muda é a forma de apresentação. Bolinho, croquete, exatamente. Dá pra fazer também. Aí, só misturar tudo. Tem um segredinho também que em casa, as pessoas que forem fazer também vão ganhar em menos quantidade de farinha. É legal deixar esfriar essa preparação. A gente bateu. Deixar esfriar um pouquinho para depois acrescentar também, que aí vai esfriar, vai pedir menos farinha. Entendi. Agora vai precisar um pouquinho de mais de farinha do que precisaria, porque tá quente, exatamente. Entendi. Então em casa, se não tiver com pressa, vou botar esse restinho que ficou aqui. E só, eu acho que a vez a gente vai usar bem menos do que eu esperava. Muito bom. É rico em fibra também, né? Nossa, total. E pouquíssimas calorias. Se for ver, assim, tem fonte de gordura aí. Mas é equilibrado, porque tá muito bem distribuído, né? E como a gente tem tanto a linhaça quanto a aveia, e a berinjela também, são fontes que ajudam na saciedade. Então você não vai comer muito, você vai comer acredito que no máximo 2, dependendo, né, de como que é o gasto calórico da pessoa, seja suficiente, é verdade. Né? Com saladão. Com saladão, exatamente. Ou até com legumes, né? Ó,
Aqui eu tenho a mistura pronta. Tá. Vou mostrar aqui. Aí, como eu falei, em casa seria legal já deixar um pouquinho na geladeira, tá? Como a gente não tem espaço aqui, eu já tenho um passo pronto. Então, eu vou fazer só um pra gente ver como que faz. Untar as mãos com um pouquinho de azeite. E a gente vai grelhar mesmo. um aqui, né? Vamos grelhar. Tá, já vou aumentar aqui, então. Untar aqui, com a ajuda de uma colher. É um pouquinho menos de uma colher cheia, foi os 60 gramas mais ou menos que eu fiz. Então vai dar mais ou menos isso daqui. Olha lá. Ele modela fácil também, então por isso que não precisa de muita farinha. Viu que tá modelando? Acabou, olha lá. Maravilhoso. Adorei. Aí aqui eu tenho a farinha de linhaça. Eu vou botar uma pitadinha então de páprica defumada também. Só dar uma misturadinha. Dar aquele defumadinho. Pode colocar um pouquinho na receita também se quiser. E aí eu vou fazer o quê? Acabou. E deve dar certo no air fryer. Dá certo na air fryer. Dá certo no forno também. É que no forno também seca muito se você perder muito tempo. Tá. O que que eu indico? Se quiser fazer já só refogadinho, é mais fácil. Dá pra fazer na air fryer também. Ó. Ah, que bonitinho. Pode congelar sim. Que Fez não tem assim ovo, esse né? passo, pode congelar. Maravilhoso. E aí vai usando por porção. E os que a gente não vai congelar, a gente vai comer, né, Rodrigo? Esse já tá Aqui, feitinho. ó, pra tá gente. bonitinho. Se você quiser colocar esse que você fez agora também na frigideira, fica à vontade. Ó que bonitinho que fica. Muito bacana. Então, quem tiver abobrinha aí, não deixa o legume estragar, né? Já vai pensando. Eu acho que daria certo até com Essa é uma brócolis, com receita de couve-flor. Eu aproveitamento. acho que daria certo com tudo. Dá certo com Não brócolis é? sim também, sim. Bate tudo e pega A essa cebola que manha tá, dele. ajuda a dar liga também, então. Aqui está ligado já, Já, né? vou Pode só aumentar mais um aumentar. pouquinho. Só um fiozinho de azeite para não grudar. Eu vou colocar esses que já estão gelados, porque aí o que acontece? Se a gente colocar agora, a tendência é desmanchar. Ah, entendi. O Então, por importante isso é que é ele tá importante geladinho. ele estar geladinho. Tá bom. Pode ser no freezer também, meia horinha, ou geladeira mesmo. Então, Olha lá que bonitinho. deixa eu colocar 3 de uma vez e faz... Será que cabe 4? Não. Vamos fazer 3 para dar certo. Sirvam pra criançada. E é sucesso com criança, viu? Não precisa nem falar que é de berinjela. Deixa eles comerem, Então. gostarem, depois você apresenta para eles. Olha, isso aqui é berinjela. Dá Se eu pra- fizer assim, com um molho de tomate, um queijo, tipo a milanesa, assim, tipo um parmegiana, e oferecer, meu filho vai achar que... Não vai nem... Mas não... A textura é muito parecida Muito. porque tem as sementinhas da berinjela. Então, tem a sementinha de berinjela, tem a sementinha do gergelim. Não, a Tem a cor. fibra da linhaça. Então, na hora de molho, vai dar aquela textura mais fibrosa. Então, não Sim. vai ser um hambúrguer que você come e desmancha. Ele é crocante por Crocante. fora e tem fibra por dentro. Arrasou. Então, olha que simples. Bom É demais. esse nosso passo. Tem perguntinha? Daqui a pouquinho? E o que eu... então, sempre pergunto. Substituir, então, podemos por abobrinha, couve-flor, Couve-flor, brócolis. brócolis, chuchu, tem muita água. Chuchu tem muita água. Aí tem que Chuchu deixar não ele quer- pingando eternamente, né? Dá É, trabalho. chuchu não daria certo, mas o brócolis funciona bem, a couve-flor funciona bem. Ervilha. Ervilha. Foi você que fez uma vez um de ervilha ou Quibe de ervilha, lentilha? foi. Quibe de ervilha. Ervilha. Então dá certo Dá ervilha pra também. fazer com ervilha também. Eu acho o grande pulo do gato essa soma de farinhas que você faz, que vai deixar, claro, ele mais leve, né? Mais low carb e gostoso, né? Então, use o legume que Porque você você tiver. pega essas receitas na internet, a maioria é farinha de trigo, né? Tudo trigo, e você não tem muito nutriente ali. Então, você consegue substituir sempre o trigo por algumas farinhas que são ricas em outros componentes, né? Então, Entendi. você tem mais nutrientes para a sua receita. Tá. Ó, aqui, ó. Vai dourar de um lado, dourar do outro e pronto. E vamos ser felizes, vamos começar Vamos deles. ser Eu quero felizes. experimentar aquele, eu vou experimentar esse molinho também que você está fazendo. Deixa eu aproveitar. Posso pegar aqui, Glaucia? Pode chamar? Então, na tela, o valor nutricional, se não, eu pego aqui rapidinho, que às vezes é até, né? Olha isso, gente. Presta atenção. 30 gramas, tá? São 3 colheres de sopa. Tem 30 calorias. Aí, 3% de carbo. Não tem gordura, não tem proteína, mas até aí a gente busca proteína em outras fontes e a gordura vão estar nas farinhas. Então, a gente tem um alimento completo e pouquíssimas calorias. Essa é a berinjela maravilhosa. Eu adoro. Ó, já dourou de um Deixa eu lado, achar minha ficha. bonitinho aqui. Vai dourar do outro e pronto. Que maravilha. Eu vou pegar nosso pratinho que eu acho que tá... Ah, não, Tá tem aqui, aqui, ó. tá bom. Enquanto a gente vai... Então, deixa eu tirar os potinhos para te ajudar, Rô. E tem mais história interessante lá, porque ele passou uma temporada, gente, em Paris, fazendo um movimento muito legal de colocar... Você vai usar o azeite? Não.
de colocar, então, opções veganas em alguns restaurantes. Sim. E foi tipo um sucesso. E eu adoro saber essas histórias pra gente saber da cultura. Quando você levanta a bandeira, você geralmente às vezes acaba assustando um pouco as pessoas, elas já criam um preconceito. Sem dúvida. Então o que eu fiz? Eu só ia lá, substituía as receitas tradicionais deles por opções à base de planta. Então, desde, sei lá, da quiche, do cookie, dos bolos, das tortas, a própria maionese, algumas entradinhas, eu só ia lá, substituía, não falava nada, servia. E tinha quase sucesso. 100% de sucesso. Um ou outro que perguntava o que tinha, mas também comia. E assim, o nosso fluxo, que a tendência era diminuir 30%, aumentou 30%. Entendi. Cresceu 30%. Que legal. E o meu custo diminuiu também. Quando eu deixei de usar derivados de origem animal, diminuiu o meu custo também. Então, o meu estoque, ele girava. Entendi. Então, porque tudo chegava fresco, fazia, entregava, comprava de novo. E não ficava parado. E isso pensando também, olha só que interessante, né? Falando de uma gastronomia francesa, que a gente sabe que, né, enfim, não é dos países mais também. abertos Exato, pro é um veganismo. berço dessa história toda, das técnicas, então achei muito legal. Eu acho que tem que ter espaço. Vou pedir para as meninas irem cuidando desse seu pra gente sentar já para experimentar. Podemos? Podemos, lógico. Ah lá, vai colocar então o molhinho. Então esse molhinho é só um azeitezinho que eu fiz para ser mais leve do que a maionese, mas é um azeite com ervas frescas, um pouquinho de páprica também, só para ele dar um pouquinho de umidade e não ficar sequinho, né? E claro, usem a criatividade, né? Às vezes a gente tem outros temperos em casa. Coloca que tenho certeza que vai ficar ótimo. Perguntinha do público enquanto a gente senta para experimentar essa delícia. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Ana, obrigada. Posso colocar ovo nessa receita? Então, o trabalho do Rodrigo é vegano, mas quem consome, obrigada, querido, a proteína de origem animal, pode. Pode. Não vai mudar o... Vai diminuir a quantidade de farinha. Vai diminuir a quantidade de farinha. Tá, ele vai dar tornar um pouco mais perecível também, então não vai durar tanto tempo quanto duraria sem o ovo na receita, né? Porque aí você consegue congelar por mais tempo. Com o ovo, como ele é mais perecível, acaba influenciando também na durabilidade dele. Mas eu gostei, eu achei que é uma receita bem completa. Claro, quem consome proteína de origem animal e quiser acrescentar até para ficar mais fácil, né? Agora, ó, fica bem crocantinha a casquinha, hein? Isso que é legal, porque ele fica crocante por fora e aí por dentro ele já tem a texturinha mais gostosa. Não é uma que come e desmancha, né? Ele tem textura, você consegue mastigar. Tem que coisa boa. Também. Nossa, uma coisa boa. Ai, adoro. É só quando eu penso, né, que ingredientes fazem tão bem pra nossa saúde. Mas deixa eu experimentar essa maionese também, vai. Fiquei curiosa, vai. Pera lá. Antes de contar onde vocês encontram o trabalho do Rô, que agora ele está de volta ao Brasil, fazendo esse trabalho aqui também, né? Essa maionese é maravilhosa. Ele volta pra gente fazer um festival de maioneses veganas e como dar o up aí em pratos, muitas vezes, pra tanta gente que tá fazendo substituições. Você encontra o trabalho dele lá no @Rodrigo Albano com um D no final. Exatamente. Rodrigo Albano, um D mudo no final. Já podem mandar mensagem pra ele. É claro, né? Ter aí toda uma base. Não é fácil não, gente, chegar numa receita que tenha toda essa estrutura, tirando o que a gente já sabe, né? E continuar saudável.